Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas e você, telespectador que nos vê e ouve pela Rádio da Vila. Começando nesta segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2019, mais uma edição de o Em Cima da Hora. Hoje aqui somente eu e Marcelo Medrado. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Heraldo. Bom, nós dois já é bom, hein? Já. Nós dois e todos vocês aí que nos acompanham diariamente, aí de segunda a sexta-feira, aqui no Em Cima da Hora, toda a programação da Rádio da Vila, durante também a transmissão do Sucupira Connect. Nossa, sexta-feira pegou fogo aqui, hein? Pegou fogo, né? Sexta-feira era número para um lado, número para o outro. Caramba. É muito... Fiquei até tonto de tantos números ali, hein? É muito milhão que essa prefeitura está devendo, hein? Só não sobrou uma marmitinha para mim, viu? Não. Fiquei até com fome. Nem marmita, nem um qualquer aí dessa dívida aí da Terracom, né? Nossa senhora, essa é outra. Inexplicável até hoje, viu? Pois é, Heraldo, porque você vê, uma dívida de 104 milhões, né, e não suspender o serviço, é estranho, você não acha isso? Tem alguma coisa muito estranha realmente nessa situação aí, nessa equação. Não sei como é que tá mantendo aí. Por isso que o serviço está deficiente também, né? O serviço está deficiente. Péssima qualidade, muito ruim, né? desde Péssima qualidade. O Réveillon nas praias, até hoje a cidade ainda não foi limpa. Eu coloquei lá no Facebook, já teve mais de 80 compartilhamentos e não sei mais quantas pessoas que curtiram lá e comentaram essa situação. Dizer que não faz porque não paga também não é suficiente, porque o contribuinte está pagando. O contribuinte recolhe seus impostos e, dentre esses impostos, está o recolhimento do lixo. Justamente. Não, inclusive com taxa específica, a né? zeladoria exatamente. Taxa específica, não é só o IPTU, tem uma taxa específica lixo, de coleta de lixo. Coleta de lixo. Então, já houve uma mudança na legislação para tributar ainda mais aqueles grandes geradores de lixo, como se falou. Isso. Agora, você passa aí na área comercial, você vê toneladas e toneladas de saco de lixo na calçada, aquele chorume escorrendo pelas calçadas, enfim, uma degradação da cidade. Nunca antes na história do Brasil. A quantidade de caçambas diminuiu, né? A gente vê que diminuiu demais, né? Inclusive em áreas bastante movimentadas da cidade, áreas comerciais como Gonzaga, né, e Aparecida, tem diminuído muito as caçambas nesses lugares. Mas também, Marcelo, não tem uma higienização dessas caçambas, é uma verdadeira também latrinona, né? Verdade, não tem a higienização, mas sabe que essa higienização ela é obrigatória por lei. E é uma lei federal. Também no contrato, né? E é uma lei federal. O uso dessas caçambas te obriga à higienização delas. Né? Tá na lei que é o Código Nacional dos Resíduos Sólidos. Tá? Então existe uma lei federal que obriga. Já antes, quando era uma outra empresa que era a proprietária das caçambas, na verdade as caçambas não eram da Terracom. Né? Era uma terceira empresa aí que participava aí dessa jogada situação. Que tinha uma caçamba submersa ali na Praça Mauá, não é isso? Isso, essa empresa... Subterrânea? Uma caçamba elevatória. Teve até um vereador aí na época, né, que agora se elegeu deputado, né, e ele dizia que aquela ideia da caçamba escondida ali debaixo da Praça Mauá ali era dele. Era dele. Tudo obra dele. Tudo. Nós já tivemos um prefeito, né, depois virou deputado federal, porque tudo em Santos era obra dele também. Verdade, mas só não sabia quem é que pagava a conta. Mas olha só, a situação ruim na cidade, mas pior ainda lá no Ceará, né? Principalmente lá em Fortaleza, um dos
destinos mais procurados durante a temporada de verão e a cidade, o estado inteiro está em pé de guerra, né? Nós temos aí uma reportagem direto de lá, a Janaína Oliveira fala do problema que está acontecendo lá e que a polícia já vem atuando e se defrontando com trocas de tiros, pessoas mortas, enfim, situação incontrolável até o momento. 3 pessoas foram mortas pela polícia durante operações para conter a onda de violência no Ceará, segundo informou neste domingo a Secretaria de Segurança do Estado. Os 3 suspeitos foram mortos em troca de tiros com a polícia. Um foi morto na quinta-feira e os outros 2 na madrugada deste domingo, quando a segurança do Estado foi reforçada com policiais da Força Nacional. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança, com a ajuda da Força Nacional, o número de ataques diminuiu. Neste domingo, houve também operações nos presídios do Ceará. Agentes penitenciários apreenderam 407 celulares. O Ceará sofre com uma onda de violência desde a última quarta-feira. Os ataques seriam uma forma de represália ao governo, que falou em intensificar as vistorias nos presídios e acabar com a divisão das facções. Até este domingo, a Secretaria de Segurança cearense informou que já ocorreram 98 ações criminosas, entre elas incêndios em carros, ônibus e prédios. Mais de 100 pessoas já foram presas por envolvimento nos crimes. Agência Rádio Web, com informações do Ceará, Janaína Oliveira. Olha, antes da gente comentar, Marcelo, a Janaína também ouviu alguns especialistas que falam que essa ajuda da Força Nacional, na verdade, é apenas um paliativo, que não vai resolver o problema, que o problema lá no Ceará é muito mais sério. Aliás, há uns 2 anos atrás, nós tivemos aquela disseminação pelo Nordeste de cabeças rolando literalmente dentro dos presídios, né? Vamos ouvir a Janaína e depois a gente retoma esse tema. O Ceará sofre com uma onda de violência desde a última quarta-feira. Ônibus e carros particulares foram queimados, prédios incendiados, postos policiais atingidos por tiros, entre outros ataques. E o governo do estado precisou pedir ajuda da Força Nacional ao governo federal na última semana. Neste fim de semana, os policiais começaram a atuar no estado e, segundo a Secretaria de Segurança cearense, as ações criminosas diminuíram. O que já era esperado, segundo especialista em segurança pública e professor da Unesp Campus de Assis, Cláudio Eduardo dos Reis. Para ele, o governo acertou em enviar a ajuda, uma vez que é essa a função da Força Nacional. Porém, lembra que essa atuação só vai paliar a violência. Para Cláudio Eduardo dos Reis, é preciso políticas mais rígidas para garantir a segurança pública não só no Ceará, mas em qualquer estado. Esse é o papel da Força de Segurança Nacional, mas ela é paliativa. Isso deveria estar dentro de uma política nacional de segurança que englobe essa questão das penitenciárias, das facções. O governo precisa acabar com esse problema na raiz. Não adianta você ficar tapando um buraco ali, outro lá, porque hoje é o Ceará, amanhã o Pará, depois da manhã não sabemos qual estado que vai requisitar. Então, uma questão emergencial, mas que não resolve o problema. Os ataques no Ceará tiveram início após o secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, afirmar que iria fiscalizar com mais rigor a entrada de celulares nos presídios, além de acabar com a divisão das facções nas prisões. Ao menos 300 policiais da Força Nacional estão no estado para ajudar a conter a onda de violência. Na última sexta-feira, o governador do Pará também solicitou o envio de 500 homens da Força Nacional para o estado. Segundo o governador Helder Barbalho, o pedido foi motivado pelos altos índices de criminalidade registrados. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Bom, tá aí a Janaína Oliveira falando dos problemas que estão acontecendo lá no Ceará, mas como dissemos, isso aí é Norte e Nordeste, está evoluindo. Aliás, esse problema parece que é um confronto entre essas facções que se expandiram muito na região Norte e Nordeste do país
e as recentes declarações das autoridades, quer do governo, dos governos estaduais, quer do governo federal. Essa história de dizer que vai mapear, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, na verdade, é acender o barril de pólvora que está instalado nos presídios de todo o país. Olha, Heraldo, essa pressão que o governo federal já chegou fazendo, né? Que já chegou em campanha, dizendo que vai acabar, que vai agir com força bruta, né? Que vai dar final a isso, você vê o resultado. Né? Então a gente já descobre que não é com violência, não é com força que você vai combater esse tipo de problema. Né? Você não, de jeito nenhum. Né? Então, quer dizer, a primeira menção lá que o novo diretor, né, penitenciário lá já fez de que ia endurecer, já se revoltaram e já partiram para cima. E isso vai se estender por todo o país. Claro. Há uma tendência aí de que isso se expanda por todo o país, porque todo o país, queiramos ou não, escondamos ou não, né, está dominado pelas facções criminosas. Eles já dominaram o país e já se estenderam para fora. Já estão no Paraguai, já estão na Bolívia, já estão em outros países também. Então, não adianta as pessoas ficarem falando, não dizer o nome da facção, né? Dizer assim, olha, uma facção criminosa do estado de São Paulo. Como se fosse... Isso aí é ficar escondendo, ficar passando um pano, fazendo cortina de fumaça na realidade. Essa realidade precisa ser mudada e não só com o combate à criminalidade pela polícia, pelas forças federais, como também com ações sociais para poder tirar, desarmar, né, tirando dessas facções a quantidade de soldados que ela tem à disposição por conta dessa condição miserável que alguns lugares desse país estão vivendo. Essa questão de você falou que se refere a determinada facção que age dentro e fora do país, isso faz lembrar o período da ditadura militar em que houve aqui no país uma epidemia de meningite e não se podia falar disso. As autoridades, em vez de orientar a população, não proibiram. Os jornais não podiam falar nada disso, a televisão não podia falar nada disso. O que é que aconteceu? A epidemia só cresceu. Quer dizer, é a mesma situação. É igual. Não altera nada. Não adianta você querer ficar escondendo o sol com peneira que você não vai esconder. E tem um outro enfrentamento que fala assim, isso aí é um problema meramente policial. Não é, não. É um problema social, um problema econômico. Sim. Nós estamos no auge da temporada de verão, onde o Nordeste é um dos principais destinos aqui do país, principalmente agora que o dólar ainda está em alta, então a procura para esses locais é grande e já começa a cair, ninguém vai mais querer ir para essa região. Não vai fazer turismo para tomar um tiraço ou ser incendiado dentro de um supermercado, de um caixa eletrônico. Não, tocaram fogo nos frangos. Pois é. Incendiaram o caminhão com frango vivo. Frango vivo. Né? Incendiaram o caminhão. Olha, assim, eu lembro, assim, eu faço uma referência. Existe um documentário chamado Cenas de uma Guerra Particular. Quem puder assistir, ele tem disponível. É um documentário de 1 hora. E esse documentário, em determinado trecho, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, ele dá uma entrevista para esse documentário e ele fala que o serviço da polícia no Rio de Janeiro, sob o comando dele, estava ali enxugando o gelo. Porque era impossível você combater a criminalidade, principalmente na questão das favelas, né? Em todos os lugares onde realmente ela é mais intensificada, né? Onde tem mais poder, né? Justamente por quê? Porque na época, e é um documentário que tem 20 anos, porque ele falava assim, como é que eu posso combater a criminalidade num lugar onde o salário mínimo é R$120, né? E o traficante, isso por mês, e o traficante paga R$300 por semana para quem está lá. Até por... Como que eu vou combater isso? Né? Então, o fogueteiro. É difícil você combater. Se você não tem uma política social, uma política salarial, de geração de emprego, geração de renda, você não vai combater a questão do tráfico de drogas, você não vai conseguir combater a criminalidade. Outro grande equívoco, né? A ideia era até boa, quando instalaram as UPPs. Sim. Né? Quando se mostrou na televisão aquelas imagens de traficantes correndo, falou, opa, agora vai nada. Não. Vai nada, porque não adianta você colocar lá pintar um prédio de azul dizendo que é da Polícia Militar do Rio de Janeiro e que é uma unidade de pacificação. E o resto? Até porque assim, o único serviço público, né, o único serviço do Estado que chega
nesses lugares é a polícia. É a polícia. Ora, mas você precisa chegar com o resto, você precisa chegar com saúde, chegar com educação, você precisa chegar com outras coisas. Só chega a polícia, né? E aí o que aconteceu com as UPPs? A gente vê que lá no Rio de Janeiro, grande parte dessas UPPs, na verdade, terminaram se agregando ao tráfico. Sim. Né? Quando conseguiu combater, se tornaram milícias. Foi. Então, Muito mais fácil. Então, vender a transmissão do canal a cabo lá para aquela população, o gás, a água, tudo. enfim, tudo. Né? O transporte alternativo, que de alternativo não tem nada, né? É desorganizado. É completamente Quer dizer, desorganizado. então todo mundo tem que pagar pau para a milícia lá. E quem é a milícia? A milícia é a polícia. E bancada por muita gente que está no poder aí, com mandato, deputado, com tudo. vereador. Hoje o ex-governador do Rio de Janeiro, que não conseguiu fazer a transmissão porque estava preso, né? O Rio de Janeiro não conseguiu transmitir o cargo porque estava preso. É verdade. Né? O governador. Pezão. Se você fizer assim, uma pesquisa no Google, joga lá no Google 2 palavras, pezão e milícia, você vai ver o que te retorna. Né? A quantidade de milicianos que já foram presos, que foram indiciados, que já foram condenados, que são ligados diretamente a ele. Tinham, inclusive, cargos no governo do Estado. Então, é verdade. Bom, lá do Nordeste do Ceará, a gente volta aqui para nossa província, para nossa vila, a Vila de Santos, porque a Prefeitura anunciou a troca de comando em 2 secretarias e 2 órgãos da administração pública. O ex-triatleta Gelásio Fernandes Júnior assumiu o cargo de secretário de esportes. Ele foi secretário adjunto entre 2013 e 2016. É graduado em Educação Física e Direito. E na atual gestão também foi diretor administrativo e financeiro da Coab Santista. É legal isso, né? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Esporte com construção na verdade não constrói nada, né? Bom, tanto não constrói nada que quando ele estava lá na Secretaria lá de Esportes, lá foi quando começou a reforma do Rebouças, né? Até hoje. E está lá até hoje. E na Secretaria de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio, o comando passa para o vice-prefeito, o Sandoval Soares, em substituição a Omar Silva Júnior, esse que foi diretor da... Eles não gostam que chamam de Cosipa, né? É Uzi Minas, né? Uzi Minas, que assume a presidência da Fundação Parque Tecnológico de Santos. Eu não sei até hoje o que faz esse Parque Tecnológico. E o Fifi? Calma. O Fifi, porque o Fifi estava no parque... Olha, calma, o que faz o Parque Tecnológico? Eu vou dizer onde está o Fifi, já. Vai dizer onde está o Fifi. Então, olha... essa Fundação Parque Tecnológico, realmente eu gostaria de saber o que faz, porque gasta muito dinheiro, leva muito dinheiro, eu não vou te dizer os valores agora, porque eu não vou chutar eles, mas eu já fiz esse levantamento, mas eu não vejo produção nenhuma, eu não vejo absolutamente nada, né, de geração nesse sentido, até porque eu acho que uma das principais atribuições desse órgão seria o fomento de tecnologia. Sim. E principalmente por parte da prefeitura. Mas toda vez que a prefeitura precisa de alguma coisa, toda vez que ela compra de uma empresa de fora. Ela não usa desses recursos, dessa geração que deveria... Compra o primeiro projeto? Custa caríssimo e depois engaveta. Pois é, que deveria partir daí, né? Aliás, se falou muito, alguns meses atrás, da extinção dessa fundação, da Fundação Arquivo e Memória, e também a outra fundação ligada ao esporte, né? FUPS, né? A FUPS. Pois é. E me parece que ele voltou atrás, né? Porque são empresas públicas aí que o comando custa caro. Aliás, toda a estrutura custa muito caro. Olha, essa FUPS, ela consome também muito dinheiro, pouca atuação, até porque se a gente já tem uma Secretaria de Esportes... Para que uma fundação? Por que uma fundação? Exatamente. Né? Vamos partir daí. Eu entendo isso. E aí consome dinheiro, inclusive tem uma entidade aí que ela tem muitos contratos com a FUPS, né? E não é de hoje, há muito tempo essa entidade recebe muito dinheiro para produzir campeonatos e tudo mais, e a gente não vê o retorno, né, desse dinheiro pago, até porque não é pouco, hein? Caramba. Seria interessante que o Ministério Público
abrisse um pouco os olhos em relação a essas entidades. Seria interessante que o Ministério Público acordasse, né? Porque parece que está dormindo em berço esplêndido. Muito tempo. Né? Da Pátria Amada Brasil. Opa! Bom, você perguntou do Antônio Carlos Silva Gonçalves, ele que era o titular lá da Fundação Parque Tecnológico de Santos. Ele foi para a Prodesan, ele foi comandar a Prodesan. Agora ele é presidente da Prodesan. Progresso e Desenvolvimento de Santos. Agora ele é presidente da Prodesan. Que também está completamente desvirtuada, né? Pois é. A atividade da Prodesan era realmente, quando foi criada, um órgão para pensar a cidade e realizar a cidade. Para projetar, né? Basta dizer que tinha o serviço de coleta de lixo, usina de asfalto, gráfica, uma das melhores gráficas do estado de São Paulo, talvez do Brasil. Lidava com toda a parte de processamento de dados. Todo o processamento de dados. Toda a parte de processamento de dados. Né? Lá ainda tem engenheiros, arquitetos. Todos os projetos. Né? Os principais projetos dessa cidade, que foram feitos nessa cidade, foram feitos por arquitetos e engenheiros da Prodesan. Né? Então, hoje, você vê uma empresa sucateada. E uma coisa que eu achei bastante... Sucateada, deficitária, todo ano tem que botar mais algum. Botar dinheiro lá. Né? E o que eu achei... Sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Porque foi uma coisa que a gente falou aqui na sexta-feira, de uma notícia que o prefeito tinha criado 798 metas para o PDR, né? Que é o plano de participação de produção. Então, só que... esse PDR atingiria autarquias, fundações, a prefeitura, exceto a Prodesan. Ué? Pois é. Quer dizer, a Prodesan, então, não precisa de metas de produção. A Prodesan, então, está tudo certo. Está ótima. A Prodesan está tão boa, que não precisa participar do PDR. Aliás, nós falamos agora do Ministério Público, tinha um procedimento investigatório lá, um inquérito, salvo engano, que estava apurando essas milhares e milhares de contratações lá. Sim. Ainda. Inclusive de assessores de diretoria, que eram 51, né? Eram 51. Não sei se ainda continua. Eram 51. Tem alguns que estão lá desde a época do Oswaldo Justo. Entrou, saiu gente. Cargo vitalício? Entrou e saiu gente, eu não vou dizer o nome aqui não, mas eu sei que o cara é bom de surf. Mas eu também sei de algumas pessoas, hoje são aí proeminentes, aí se põem a escrever, né? Foram condenados por improbidade quando estiveram no comando da Prodesan, viu? Sim. Improbidade alta, né? Por causa de empreguismo, tudo isso. Hoje arrotam moralidade. Sim, olha, aliás, eu queria dar uma dica lá, e eu quero saber se o Fifi, né, meu amigo o engenheiro Antônio Carlos, meu amigo, eu gosto muito dele, se ele vai dar jeito naquela lancha. Se ele vai dar a solução para a lancha que a Prodesan comprou. Mas para que serve a lancha? Olha, eu também gostaria de saber. Ela teria que ter uma utilidade, porque a lancha foi comprada, ficou lá, é uma lancha com 2 motores. Mas para que era? Ninguém sabe. Era para fiscalizar o estuário, para ver negócio de lixo? Na verdade, ela saía para pescaria. Ela levava diretor para pescaria. Aí depois acho que deu algum problema, começou a ficar caro aí, né? A pagar o combustível, né? Essas coisas todas. Aí os caras falaram, encosta a lancha aí. E onde é que ela ficava docada? Não, tá lá no pátio da Prodesan, lá na onde isso foi numa carretinha? Não, tá abandonada lá no chão, tá destruída lá, entende? Porque era é uma lancha daquelas que parte dela é de fibra, a outra parte é inflável, então aquelas lonas, tudo aquilo já corroeu, apesar dos motores ainda estarem aparentemente em condição, mas foi uma fortuna que a Prodesan gastou para absolutamente nada. Meu Deus do céu. Bom, podia começar por aí, né, o Antônio Carlos? Podia, né? Ele gosta de praia, que eu sei. Ele gosta de praia, gosta de pescaria. Gosta de pescaria. Entendeu? Gosta do litoral norte. Gente boa, Antônio Carlos é gente boa. Não, ele é. Ele passava ali na porta ali onde eu morava, ali no Gonzaga, todo dia, 1h da tarde. Todo dia, 1h da tarde, ele passava ali indo para casa. Ele morava ali, né? Ele mora na outra esquina. Principalmente na sexta-feira. Sexta-feira o expediente parece que terminava mais cedo. Mais cedinho, Não, isso
tradição no Brasil, né? Sexta-feira é praticamente meio expediente só. É semana, à tarde o pessoal pendura... Semana americana que chama, né? Semana americana. O pessoal pendura o palitozinho lá e começa cedo o happy hour. O almoço já emenda com o happy hour. E olha só, o Bolsonaro já está anunciando um novo pente fino no INSS. Diz que vai levantar todas essas situações, principalmente as pensões por morte. Vamos ouvir a Ana Paula Costa. O governo Bolsonaro deve fazer um pente fino em todos os benefícios pagos pelo INSS e rever todas as regras previdenciárias. A informação foi divulgada no jornal Folha de São Paulo. Segundo a publicação, o presidente Jair Bolsonaro deve encaminhar uma medida provisória ao Congresso nos próximos dias, com uma série de ações. Entre as metas estão avaliar a pensão por morte, ampliar revisão de benefício por invalidez, aposentadoria rural e o auxílio reclusão. Com as mudanças, a previsão é alcançar uma economia de cerca de 9 bilhões de reais por ano. A MP deve prever também um bônus de quase R$ 60 para técnicos e analistas do INSS que descobrirem irregularidades em pensões e aposentadorias. A estimativa é gastar mais de 56 milhões de reais com o pagamento dessa bonificação aos agentes previdenciários. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Ô Medrado, o governo acabou de fazer um pente fino, principalmente no auxílio-doença, nas aposentadorias por invalidez, enfim. E foram constatadas, certo, algumas irregularidades, né, e cancelados esses benefícios. Agora, novamente, mas parece que é um flanco aberto, né, para a realização de inúmeras fraudes no INSS, para arrancar mais dinheiro do governo. Olha, eu acho engraçado porque, assim, não existe um dia que a gente assista um telejornal, que a gente abra o jornal, que a gente escute o rádio e que a gente não escute falar sobre uma fraude no INSS, né? É o tempo inteiro isso. Agora há pouco tempo, inclusive, foi deflagrada mais uma ação, que eram aposentadorias especiais, né? Pessoas do Banco do Brasil, né, se aposentando com aposentadoria especial, e o envolvimento, né, de um funcionário do INSS que participava desse esquema, dessa quadrilha, né, que fraudou mais de 1.300 aposentadorias especiais, né, inclusive porque eles aposentavam como técnico de offset, né, função que não tem no Banco do Brasil. Nunca existiu essa função no Banco do Brasil, né? Então, primeiro, como que passou isso? Aposentadorias especiais que eram avaliadas em 5 minutos, 7 minutos concedidas, né? E todo mundo sabe que uma aposentadoria especial demora meses para ser avaliada, né? Então, tem todas essas coisas. Mas eu acho que, assim, é sempre importante conter sangria. Eu acho que essa auditoria, essa questão de pente fino, eu acho que isso é uma grande besteira, porque é o tempo inteiro você faz. Quando você vira as costas, o cara está fazendo de novo. Deveria haver um outro sistema de pagamento, né, como acontece em outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, você não tem essa coisa de receber dinheiro em conta corrente e ter um cartão eletrônico que, tendo a senha, você vai em qualquer lugar e saca. Você lá recebe um cheque, né? A aposentadoria ela vem através de um cheque nominal, aonde somente aquela pessoa pode sacar. Então é ele que vai ter que ir lá na boca do caixa e sacar o dinheiro, vai ter que apresentar o seu RG, mostrar que está vivo. Então você elimina vários problemas com essa situação. Uma outra coisa que eu acho que seria importante e até fácil de fazer é porque nós temos o SERPRO, né? Nós temos um serviço de processamento de dados federal, né? E deveria se criar mecanismos de busca dentro dessas aposentadorias, buscando, né, qualquer problema, qualquer inconsistência de declaração, né? Isso não é tão complicado, isso não é tão difícil de ser feito, só basta ter a vontade. Mas se é para fazer pente fino também no INSS, eu acho que deveria fazer um pente fino, por exemplo, nas pensões por morte, né,
da questão da Fusex e tudo mais, né? E das filhas de militares que são casadas e continuam recebendo a pensão. Tem umas aí que tem 2, 3 filhos. Vivem em união estável. Mas veja só, se a lei prevê, por exemplo, no caso do nepotismo, né, que basta, né, ser companheiro para reconhecer o relacionamento e essa existência, você não tem mais por que levar em consideração, mas não casou no papel. Não casou no papel, mas vive em união estável. Vive maritalmente. Então, tem que valer. Porque essa medida do Bolsonaro agora, do governo Bolsonaro, esse novo pente fino vai ser também instituída por medida provisória, né? E o grande detalhe é o seguinte, é a instituição, né, de pagamento de um bônus de R$ 57,50 aos técnicos e analistas do Seguro Social que identificarem as irregularidades. Engraçado que não é nem mais para o médico perito, é para o técnico. Mas é R$57? R$57. Para cada uma que ele encontrar. Para cada uma. Para cada uma. Porque para cada uma. R$57... não. Mas se você fizer 10, já são R$500 por dia. Mas já é um volume significativo, Medrado. Então, mas eu acho que assim... E tem, hein? E tem. Tem. Mas eu acho que essa premiação em dinheiro, ela gera o mesmo problema que a gente estava falando, a questão da segurança pública, né? Essas pensões, esses valores que são agregados, que são captados por essas pessoas de má fé que estão aí, os valores são muito maiores do que isso. Né? Então, o que compensa mais? Ele receber 100 de cada uma que ele encontrar? Ou 50. Ou 50 para delatar? Também. Não é? Também tem isso. Tem isso. Você tem que prever esse tipo de coisa, né? Se a pessoa vai encontrar e vai realmente mostrar, olha, está aqui, ou ele vai atrás de quem está recebendo e fala assim, cadê a minha parte? Porque para o médico perito o bônus era bem maior. Bem maior. Era bem maior. E a expectativa do governo é economizar 9 bilhões e 300 milhões de reais. Isso em um ano. 9 bilhões? 9 bilhões. Eu acho que é muito, não é não? Eu acho que esse valor aí está um pouco muito. Porque, veja só, para cada R$1, né, que se aumenta na aposentadoria, são 300 milhões a mais. Ou seja, ele deixou de dar esses R$8, que significaria uma economia para os cofres do governo de 2,4 bi ao ano. Né? Ao mês, perdão. Ao mês. 2,4 bi ao mês. Daria mais ou menos 30 bilhões, né? 30 bi no ano. O INSS tem um déficit de 300 bi no ano, né? Que o governo tem que colocar a mais. O rombo total está batendo 220 bilhões. Isso então aí. A economia é ínfima, né? Isso aí. Então, eu acho se bem que esses números, desnecessário. Sabe, esses números do INSS a gente tem que olhar com bastante cautela também, viu? Sabe, esse negócio de que é muito deficitário e tal, eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que o maior problema do INSS, Heraldo, é justamente o uso dos valores arrecadados pelo INSS para pagar coisas que estão, inclusive, na Constituição, que já são obrigações do Estado. Claro. Né? Então, você usa o INSS para pagar garantias de saúde que já são obrigadas no Estado. Isso. E que já estão compensadas em outras tributações que a gente paga. Então, no final, a gente paga 2 vezes, ele retira o dinheiro do INSS para fazer esses pagamentos e realoca esse dinheiro que ele deveria pagar em outras coisas. Exatamente. No caso da concessão da pensão por morte, para quem não era formalmente casado, uma das mudanças propostas na medida provisória é exigir, além da demonstração de dependência econômica, a chamada prova documental contemporânea, um documento que comprove a união na ocasião da morte. O governo entende que a regra atual, que permite comprovação de união estável apenas com a apresentação de testemunhas, abre brechas para simulações e fraudes. Já na aposentadoria rural, a medida provisória substitui a declaração do sindicato rural pela autodeclaração do segurado. Entidades credenciadas pelo PRONATER, Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, ficarão responsáveis pela homologação dessa autodeclaração do beneficiário.
Para o governo, o reconhecimento de direitos por meio do sistema sindical é um resquício inadequado da mistura entre o Estado e essas entidades. Ué, se é o Estado que credencia essas entidades, porque ele não tem condições de fazer? Não tem lógica. Não é? Eu acho, aí que tá, eu acho que às vezes esse governo ele excede com esse pensamento anticomunista, antissindicato. Antes tudo. Antes tudo. Só eles que estão certos. Então não tem o menor sentido. Se o sindicato está lá, foi homologado pelo próprio Estado, se é o sindicato que tem o contato com essas pessoas, né? Aí fala, não, o sindicato ele não fala mais, aí já vale autodeclaração. E aí a Pronatel, que não tem nada a ver com isso, que não tem nenhuma ligação com essas pessoas, vai ter que referendar alguma coisa que ela nunca teve acesso. Exatamente. Outro ponto que vai ser mexido é o auxílio reclusão, é o benefício pago aos dependentes do trabalhador preso, que passa a ter um período de carência, o tempo mínimo de contribuição consecutiva ao INSS de 12 meses. Além disso, o benefício não poderá ser acumulado a outros e haverá aferição da baixa renda com base em uma média de salários. Hoje o limite de renda é definido a partir do último salário do trabalhador preso. Não é bem assim. Não é assim, não. É menos de um salário mínimo. É claro. Né? Ele pode chegar, a questão do auxílio reclusão, ele poderia chegar até o ano passado, né? Poderia chegar até 1.100 e poucos reais. Para o trabalhador que não atingia R$1.500 de salário. Isso, entendeu? É como se fosse um seguro-desemprego, né? Que paga um percentual sobre isso. E essa questão de um ano, agora não me recordo bem, mas isso já existia. Já era desse jeito. Já tem essa carência. Então já sempre existiu. Ou seja, bateram tanto tempo na tecla, né, pelo fim, né, do auxílio reclusão, porque diziam que aquilo era um absurdo, ou seja, vai regulamentar a mesma coisa, né? Apesar que também houve fraude já, um tempo atrás saiu fraudes aí no auxílio reclusão. Né? Gente que nunca tinha sido preso e que tinha recebido. Não, na verdade a pessoa não. Né? Na verdade a pessoa não. Os caras falsários, né? Os caras falsificavam lá nota de culpa. A decisão do tribunal, né, de sentença de tribunal, e davam entrada no INSS para receber, né, o auxílio reclusão. E muita polêmica em cima disso, diz que cada filho ganhava não sei quanto. Quer dizer, é besteira isso. Tudo balela. Vamos, sabe? Tudo balela. Antes de compartilhar essas informações, dá uma pesquisada, entra lá na página do INSS, é simples. Para ter o auxílio reclusão, familiares daquele trabalhador, ele tinha que estar trabalhando e contribuir para a Previdência Social. Não bastava ser informal, ele tinha que recolher. Até porque, Heraldo, a gente sabe que assim, mais de 90% desses auxílios reclusão que são pagos, eles são pagos justamente para aquele trabalhador que no momento, às vezes um momento de desequilíbrio, às vezes até um momento de falta de percepção, ele terminava sendo condenado por algum crime que ele cometeu, mas ele não era um criminoso quanto mais. Né? Não é uma pessoa que é um criminoso. Não é você trabalhava e estava no sistema, não é. Claro, não é traficante. Você já viu traficante ter carteira assinada? Pois é. Não é? Então as pessoas falam, porque são bandidos. Assaltante ter carteira assinada? Né? Olha, eu vou te citar um caso que ocorreu nesse final de semana, inclusive eu fiquei muito triste, que foi o caso do assassinato lá na Praia Grande, né? O marceneiro que assassinou a esposa na Praia Grande, deu um tiro nela. Né? Eu conhecia esse rapaz que fez isso, né? Eu conhecia ele e sei que era uma pessoa extremamente trabalhadora, um cara de uma grande capacidade, chegou a ir para a Europa como marceneiro. Então você imagina, alguém que trabalhou na Europa como marceneiro, trabalhava na Itália, várias vezes foi levado para lá para fazer esses trabalhos, era uma pessoa dedicada, o álcool misturado à possibilidade de você ter uma arma dentro de casa, né? Apesar que a arma dele era uma arma de numeração raspada, né? Então, se juntou, ele discutiu com a esposa e deu um tiro na barriga dela. De imediato se arrependeu, pegou a esposa e levou para o hospital. Eu li essa matéria. Né? E levou para o hospital. E ficou dentro do carro esperando a polícia chegar. Né? Ele estava dentro da polícia. Quando chegou,
ele estava dentro do carro. Ou seja, não é uma pessoa que tinha realmente essa intenção. É um momento de desequilíbrio. Realmente, isso acontece e pode acontecer com qualquer um de nós. E essa pessoa, por ser um contribuinte do INSS, né, o filho dele, que vai ficar sob a guarda agora dos avós, né, já está sob a guarda dos avós, tem o direito a receber esse valor. Claro. Então são essas pessoas que recebem esse tipo de auxílio, né, do INSS. Não é vagabundo, não é traficante, não é ladrão. Muito bem, olha só. Mais de 47 milhões de brasileiros possuem planos de saúde. O João Vitor dos Santos tem informações sobre isso e a gente vai ouvir agora. Para muitos especialistas no ramo da saúde, a parceria público-privada pode melhorar a qualidade e a sustentabilidade econômica tanto do Sistema Único de Saúde, o SUS, e também da saúde suplementar. Januário Montoni, consultor de projetos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, explica os benefícios dessas parcerias. O que eu tenho colocado muito é um foco no que eu chamo de integração colaborativa. Os dois setores, o público e o privado, na área de saúde no Brasil, são muito forte. O SUS é o maior sistema de saúde do mundo. O que ele tem? Qual o grande defeito do SUS? É a entrega. O setor privado é o exato oposto. Ele também é muito pujante e, embora ele atenda 25% da população brasileira, ele gira um volume de recursos que está muito próximo do SUS. A grande vantagem do setor privado de saúde é a entrega. Na média, a entrega de serviços de saúde do setor privado é muito boa. Vale destacar que, segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FenaSaúde, atualmente mais de 47 milhões de brasileiros possuem planos individuais, coletivos por adesão e empresariais. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Essa é uma necessidade básica do trabalhador, das famílias, porque dependendo do sistema público hoje, o SUS tinha tudo para ser o melhor sistema de saúde do mundo. Não houvesse tantas fraudes, e muitas delas promovidas até mesmo por pessoas de dentro do sistema médico. Sim. Quer dizer, o cara que superfatura uma agulha, superfatura a linha da sutura. Quer dizer, aí realmente não dá para consertar. Olha, Heraldo, assim, essa questão do plano de saúde, na verdade, é um condicionante que o Estado impõe ao trabalhador, né? Porque, assim, se ele quiser ter uma saúde um pouco melhor, ele vai ter que pagar além do que já paga, né? Vai ter que contribuir mais um pouco. Agora, dizer que, na média, os serviços de saúde particulares, né, são bons? Não são bons. Isso seria o mesmo que eu dizer que eu tenho 10 pãezinhos, eu como 8, você come 2 e na média estamos 2 bem alimentados. É bom um plano que te garante uma rede padrão Einstein, padrão H-Core, essa coisa toda. Mas no volume, você abre os jornais todo dia reclamação. Não, e o custo é altíssimo. E as pessoas indo na justiça para garantia do que está contratado, né, do que está conveniado lá. Quer dizer, é a judicialização da saúde. Não tem por onde escapar. E as empresas, os operadores reclamam. Porque tem uma lei que especifica... Não sei. Gente, vocês não cumprem o básico, o mínimo do mínimo. Ele quer, por exemplo, limitar a quantidade de exames laboratoriais. Se tu passa por uma cirurgia ou está prestes a passar por uma cirurgia, não pode. Olha, você já fez no mês passado ou há 3 meses atrás, você não pode fazer de novo. Gente, mas o cara vai fazer uma cirurgia, precisa saber como é que tá. Não pode. Acidente, então espera mais 3 meses. É assim. Se ele sofreu um acidente, então não vai poder fazer. Não pode. Tem que esperar. E agora criaram também uma nova modalidade, né? Onde você só paga pelo que você usa, é isso? Né? Aí você vai lá, você tem é tipo um cartão pré-pago. Isso. Né? Você vai lá e você escolhe o que você vai fazer, mas como é que eu posso escolher que doença que eu vou ter? Pega as básicas primeiro, vai eliminando. Né? Não tem jeito. Olha... Complicado, viu, meu amigo? Complicado é pouco. Complicado. E não é barato, né? Não. E não tá barato, não. Não tá barato, não.
E olha só, o Senado deve manter votação secreta para a presidência, para a escolha da presidência, né? O comando do Senado deve manter a eleição secreta para a presidência da Casa em fevereiro agora, mesmo depois de o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, determinar que o voto seja aberto. A decisão liminar do ministro, tomada na véspera do recesso do Judiciário, enfraquece a candidatura de Renan Calheiros. O senador aparece até agora com mais chances de vencer, porém é considerado um nome hostil ao governo Jair Bolsonaro. Como forma de evitar uma disputa entre os poderes, o Senado decidiu não recorrer da liminar de Marco Aurélio, mas também não pretende, até o momento, cumpri-la. Procurado para falar sobre o assunto, o ministro Supremo considerou a posição da Casa um teste para a democracia. Vamos ver como será a eleição. É um teste para sabermos como está a nossa democracia. A partir do momento em que se descumpre uma ordem do Supremo Tribunal Federal, tudo vale. Vira uma bagunça geral, afirmou o ministro. Mas não vai ser a primeira vez, né? Não vai ser a primeira vez, ô Marco Aurélio. Nem a última. Nem a última. Quando o senhor determinou a saída do Renan Calheiros da presidência, o que ele fez? Ele mandou o oficial de justiça andar, não foi? Foi. E o Senado não cumpriu a decisão. Não cumpriu. Disse que era uma interferência de um poder sobre o outro poder. A questão do Aécio, né? No judiciário, no legislativo. A questão do Aécio. O próprio Senado foi lá e manteve ele sentado na cadeira. Exatamente. Né? Não o afastou. Não o afastou. Então, olha, não vai... porque assim, eu acho muito engraçado que assim, nós vamos recorrer, mas também não vamos respeitar. Então... Agora, o curioso é que eles também alegam que a sistemática de votação está no regimento interno do Senado. Então não tem por que o Supremo Tribunal Federal uma interferência externa. Intervir, né, nessa situação. Eu também. Nesse sentido, se é interna corpus, não há por que haver esse tipo de intervenção. Aliás, eu acho que o Judiciário deveria fazer menos política. A cúpula do Senado entende que o regimento interno é claro ao tratar da votação para a presidência. Tem de ser em escrutínio secreto. Assim, o painel eletrônico só mostra a totalização dos votos e não a posição de cada senador na eleição. Na avaliação de parlamentares, a votação fechada beneficia Renan, porque a maioria dos seus eleitores teme sofrer pressão, tanto em suas bases eleitorais como entre aliados governistas, caso um nome apareça no painel. Pela conta dos parlamentares, o MDBista teria o apoio de ao menos 30 dos 41 votos necessários para uma vitória no primeiro turno. Se o Renan ganhar, vai ser a 5ª vez que ele vai presidir o Senado, hein? Já teve aquele problema lá dele com aquela namorada dele, a Mônica, lá, não foi? Que nós que pagávamos pagava as viagens, pagava a viagem, tudo. Pagava tudo. Bom, mas também não vai ser a primeira também. E ela foi capa da Playboy, hein? Foi. Foi. Mônica. Mas ela só foi capa da Playboy depois de revelado o escândalo. Ah, sim, então você vê como é que é o Brasil, né? Então, ganhou 2 vezes. Olha, o pedido do Supremo foi feito pelo senador Lazair Martins, para que a votação seja aberta, né? O senador Lazair Martins, ele é do PSD do Rio Grande do Sul e é um desafeto do Renan. Ao menos outros 5 senadores mantêm a intenção de concorrer. O Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, Álvaro Dias aí, disputou a presidência da República, né? Do Podemos, do Paraná, e o Espiridião Amin, também lá do Sul, do PP. E tem também o Major Olímpio, do PSL. Ele se diz que saiu para tentar unificar todo mundo, apaziguar. Major Olímpio, não vai. Você está chegando agora, mas não dá, né? Não, olha, Major Olímpio apaziguando alguma coisa, eu acho que há uma contradição nisso, não é? Agora tem um outro problema, né? Porque no dia 13 agora, essa decisão do Marco Aurélio vai ser revista lá pelo Supremo. Está na mão dos Dias Toffoli, né, que já revogou uma liminar do ministro Marco Aurélio, aquela que mandava soltar, né, todos aqueles que estavam presos por decisão em segunda instância. Né?
Caso o Toffoli suspenda a liminar de Marco Aurélio, com base no recurso do MDB e do Solidariedade, será a segunda vez que o presidente do Supremo contraria o colega desde dezembro. Em decisão monocrática, Marco Aurélio havia barrado a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, o que abriria caminho para a soltura do ex-presidente Lula, condenado e preso no âmbito da Operação Lava Jato. No mesmo dia, Toffoli derrubou a decisão do colega. Indagado sobre a possibilidade disso se repetir, Marco Aurélio respondeu, aspas, não passa pela minha cabeça. Como vamos partir para essa autofagia? Pergunta ele, né? E responde, isso só ocasiona o descrédito para a instituição. É algo horroroso. Se ocorre no âmbito do Supremo, imagine nos demais tribunais. É ruim porque fragiliza a instituição. Fecha aspas. Ele disse ainda que em 28 anos de atuação no Supremo, jamais cassou a decisão de um colega. Cada cabeça uma sentença, resumiu Marco Aurélio. E agora, hein? Olha, assim, eu acho que o Toffoli vai ter o entendimento realmente que é interna corpus, não tem por que se meter nisso, é uma coisa que não diz respeito ao processo em si, né? Porque se fosse o processo de, né, tivesse viciado alguma coisa, se tivessem limitado a candidatura, imposto alguma regra que não tivesse prevista, aí tudo bem. Mas a regra está prevista, está lá no regimento, ela já permanece assim desde, né, da Constituição de 88. Então, desculpe, não vai. Agora, o Marco Aurélio fala, por exemplo, se a decisão dele for contrariada, é um descrédito para a instituição. Agora, o advogado que falou que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal na presença do ministro Lewandowski, ele está respondendo um processo aí pela Lei de Segurança Nacional. Se o próprio ministro diz que se as decisões contraditórias do Senado colocam em descrédito, nada mais natural de que as pessoas falam, eu tenho vergonha do Supremo Tribunal Federal. Não pode alegar que o cidadão ofendeu o Supremo, injuriou o Supremo, como estão dizendo, ou desacatou a figura do Lewandowski. Até porque, Heraldo, assim, a vergonha é um sentimento pessoal. Ora, então não há ofensa contra o outro, porque ele não foi específico. Né? Ele não falou assim, eu tenho vergonha do seu procedimento, eu não tenho vergonha da sua atitude. Eu tenho vergonha do Supremo, né? Ou seja, da entidade em si. Então, como é que você pode querer suprimir ou querer colocar alguém, né, de trás das grades ou sob o escrutínio do judiciário, né, simplesmente porque ele tem um sentimento a respeito daquilo, que não é um sentimento violento, não é? É o mesmo que a gente chamar alguém de ladrão de sonho. Quando a gente chama alguém de ladrão de sonho, nós não estamos dizendo que ele é ladrão, né? Até porque o sonho é imaterial, não pode ser roubado, né? Não há o fato em si. Pode cercear esse tipo de coisa. Então, agora estão querendo pegar o rapaz lá, que é um advogado, né? Dizendo que houve a ofensa moral à instituição. É uma forçação de barra, na verdade, sabe? E isso não vai levar a nada. Eu acho que devia se fazer uma campanha para todo mundo, mandar uma série de telegrama, carta, e-mail. Eu tenho vergonha, assim, do Supremo Tribunal Federal. Não, eu tenho vergonha. Aí processa todo mundo. Aliás, quero ver se a Polícia Federal, se o Moro vai colocar a Polícia Federal para processar o Brasil inteiro. Ou grande parte dos brasileiros que tem vergonha realmente. Eu não tenho vergonha só do Supremo, eu tenho vergonha do sistema judiciário brasileiro. Exatamente. O nosso sistema judiciário é uma vergonha, ele é vergonhoso. É vergonhoso. Né? Porque a gente sabe que nesse país a justiça não é justa. Principalmente quando justiça para quem paga. Pois é, principalmente quando diz respeito à justiça para quem não tem poder econômico. Exatamente. Não é? A gente lembra que quando um dia o delegado, o Protógenes, né? Protógenes Queiroz, que está vivendo na Suíça, porque senão ele ia ser preso aqui no Brasil. Ele foi condenado à prisão aqui. E ele está vivendo lá na Suíça, lá, né? Porque ele mandou... Na condição de exilado político. Exilado, entendeu? Porque ele mandou algemar o Daniel Dantas. Foi, Satyagraha. Né? A Operação Satyagraha, e no dia seguinte libertaram lá o mesmo Gilmar Mendes, que deu habeas corpus, né, ao Daniel Dantas, e se criou a lei da algema.
que você não pode mais algemar a pessoa que está sendo presa, a não ser que ela ofereça resistência. Exatamente. Mas isso só vale para o Daniel Dantas e os outros, porque qualquer um que for preso aqui na rua, a primeira coisa é tapa na cara. É tapa na cara e o grampo. Exatamente. Olha, enquanto os homens, e principalmente as autoridades, cometem essas iniquidades, os cães dão exemplo de solidariedade, viu, Medrado? No Paraná, 6 cães aguardam um dono que é morador de rua e foi hospitalizado em frente à Santa Casa. Você já ouviu falar em fidelidade canina? Quem provou disso na primeira semana desse ano foi um homem que vive em situação de rua em Cianorte, no Paraná. Ele teve, conhecido por Luiz, ele teve um princípio de AVC na quarta-feira, dia 2, e teve que ser internado às pressas no hospital. Ele cuida de 6 cachorros que não saíram da porta da Santa Casa até o tutor receber alta. Uma equipe da ONG Amigos de Pata Cianorte tirou foto dos cães deitados na calçada à espera do dono. Segundo informações de voluntários da organização, Luiz vive em situação de rua há pelo menos 20 anos e os 6 cachorros são considerados família para ele. A ONG ajuda na alimentação dos cães com ração, vacinas e vermífugos. No dia seguinte, no perfil da página Amigos de Pata no Facebook, a equipe comemorou a alta de Luiz. Ô glória, o senhor Luiz já teve alta. Ele e seus amigos já estão descansando em uma residência familiar. Valeu a corrente positiva, diz a legenda da foto. Aí tem uma foto lá dos 6 cachorrinhos deitados na frente do hospital esperando pelo dono. Pois é, né? Como diria o Magri, cachorro também é gente. Cachorro também é gente. Aliás, é muito mais. Muito mais gente do que... É muito mais. Muitos que estão aí, claro. Impostos chaves de comando, de governo. O cão, ele tem empatia, né? Ele sente o que você sente, né? O cão, ele é fiel a você, né? A fidelidade canina é impressionante. E não é só porque você o alimenta ou porque... Não, é fidelidade mesmo, porque mesmo que você não o alimente, ele não vai procurar outro. Exatamente, não. Né? Ele pode receber comida de outro, mas ele volta para você. Ele fica, né? A fidelidade dele é o caso desse senhor aí, desses cães, né? Que ele se restabeleça aí e possa permanecer aí cuidando desses cães e os cães dele, né? É lógico, claro. E a gente que revolta, que principalmente nessa época do ano, o que tem de gente que abandona seus cães, né? Porque o idiota pega um cãozinho, aí acha que ele é bonitinho, né? Ele, de fato é bonitinho quando é filhote, mas esse animal vai crescer. Sim. Vai crescer, vai dar trabalho, vai precisar ser cuidado. E depende de tudo. Tem várias necessidades. Aí cresce um pouquinho, aí ele não consegue doar, aí abandona numa estrada, abandona num canto qualquer. Ou chega final de ano, ele quer ir viajar com a família e não pode levar o cão. Né? Então aí ele fala, não, a preferência é eu viajar. Aí ele pega, abre a porta e põe na rua. Põe na rua. Né? Eu vou te falar assim, eu tenho um cão, né, há 16 anos, né? 15 para 16 anos, e tem 15 para 16 anos que eu não sei o que é ir viajar, porque eu não posso deixar, não tenho como levar e também não tenho como deixar ela sozinha. Né? Então, e poucas vezes eu tive essa condição de alguém que cuidasse dela, que eu tivesse a confiança para cuidar dela, né? Então, a gente tem que abdicar. Assumimos esse compromisso no momento que nós colocamos ele para dentro da casa da gente. É lógico, claro. Se você não tiver alguém na família para cuidar, você vai ter que fazer esse sacrifício. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Vai deixar o animalzinho solto? De forma nenhuma. Sozinho? De forma não tem nenhuma. como. A minha mesmo já foi retirada da rua por conta disso. Você pode deixar durante o dia, enquanto você trabalha. Você deixa a água lá, deixa a raçãozinha, pronto. Mas mais de um dia, meu amigo, sem condições. Não dá certo. Medrado, chegando aqui ao final de mais uma edição Em Cima da Hora e convidando os ouvintes para que amanhã estejamos juntos novamente, né? Amanhã certamente vamos contar com um convidado aqui para a gente continuar debatendo os assuntos que são de interesse aqui da nossa região, do país, enfim. Há muito oba-oba desse início de governo, parece que eles vão resolver o problema do mundo, viu? Sim, no primeiro mês. Uma canetada... Que não é a caneta Bic, é a caneta Compactor, né? É Compactor, essa é nacional, a Bic é francesa, né? Mas é produzida aqui, né? É produzida aqui. Aliás, falando em Bolsonaro, quem cuidou do evento em si foi uma empresa aqui de Santos, né? Foi. Una Eventos, Foi né? a Una. É Una, né?
A mesma que está empipinada aí? Não, a mesma não é a mesma empresa. São os mesmos proprietários. Os mesmos proprietários, né? Que a outra empresa faliu. Isso, Bulldog, Urban 7, que já era também 7, Bulldog. Pois é. E essa UNA também já respondeu a processos aí, justamente quando cuidava dos mesmos detalhes na época da Dilma. Né? Ela respondeu a processos lá, um problema... Acho que a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal, tem que ficar de olho nisso aí. Seria interessante, né? Seria interessante. Seria Santos sempre na linha de frente, né? Santos sempre na linha de frente. É isso aí. O Moro adiantou também que vai expandir a Lava Jato para a cidade. Se chegar aqui em Santos, meu amigo... Olha, eu ainda estou esperando descer a Porto Seguro. A Porto Seguro? A Porto Seguro, né? Aquela operação Porto Seguro que pegou o nosso prefeito aí conversando, com uma conversa muito íntima, né? Pegou também uma conversa do ex-prefeito e agora vai ser ex-deputado assim que terminar, né? Conversando lá com o Baleia Rossi, né? Então tem muitas conversas aí que não foram esclarecidas e que vamos ver se desce aí. Pelo menos a Operação Porto Seguro já seria bom, porque está há quantos anos isso parado aí? Né? Bom, nós vamos acompanhar e vamos cobrar isso aí. Muito bom. Até amanhã, ouvintes, em cima da hora aqui, amanhã novamente. Obrigado. Muito obrigado. Vou só lembrando que a programação jornalística da Rádio da Vila se inicia às 7:45 com o Jornal do Brasil. São as primeiras notícias e depois o Em Cima da Hora. Tá bom? Nova programação, nova roupagem aqui. Uma nova roupagem. Bom dia. Em Cima da Hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora.